Nas últimas semanas, temos mostrado reportagens falando sobre a saúde financeira de 3 hospitais filantrópicos da capital: São José, o Santa Isabel e também o Hospital de Cirurgia. Os gestores dessas unidades afirmam que podem suspender os atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, por causa de débitos da Prefeitura de Aracaju. Uma audiência entre as partes aconteceu esta manhã no Ministério Público Estadual e quem acompanhou tudo e está ao vivo de lá é a repórter Sara Medeiros. Aqui a Sara no telão. Oi, Sara, boa tarde para você. Olá, Diego, boa tarde. Foi uma audiência extrajudicial, nós não pudemos acompanhar de fato, fizemos imagens no início, depois ficamos aqui aguardando. Acabou há cerca de 5 minutos essa audiência e as notícias, Diego, infelizmente não são boas. Nós vamos conversar aqui com o promotor de justiça, o doutor Fábio Viegas. Doutor Fábio, ainda não houve um consenso para esse pagamento. Bem, o Ministério Público sempre preocupado com a situação dos hospitais filantrópicos, especialmente em relação à assistência devida que deve ser prestada aos usuários de saúde, principalmente os mais carentes do SUS. O Ministério Público convocou, notificou os gestores, notificou também os diretores, os responsáveis pelos hospitais filantrópicos, onde nós constatamos a veracidade das informações, ou seja, que há realmente falta de repasse para que os hospitais funcionem a contento. Hoje, nessa sentada, o Ministério Público entende realmente a dificuldade de o município de Aracaju prestar essa assistência, mas também não é crível que não seja feito um planejamento para que todos os meses haja o repasse devido aos filantrópicos. Hoje, o que há essa inconstância, não há essa regularidade no repasse, e o que nós queremos é que, pelo menos, todos os meses haja o repasse para que os filantrópicos funcionem e funcionem bem. Por quê? A gente observa que sempre há a notícia que os hospitais não estão funcionando. Isso é verdade, mas nós devemos saber o que é que está ocasionando isso. E hoje nós constatamos que um dos problemas, talvez o pior problema, é essa inconstância, essa irregularidade no repasse para que os hospitais funcionem na medida correta. Ou seja, havendo repasse, havendo pagamento, eles possam fazer a contraprestação, ou seja, os serviços sejam executados da melhor forma possível. Então, hoje, nós constatamos e o município reafirmou que não há sequer a previsão de um calendário de pagamento. O que nós queremos mostrar aqui hoje para a sociedade, dessa necessidade que haja essa regularidade, que haja esse repasse, para que a população tenha tranquilidade em saber que vai ser assistido. Por quê? Se os hospitais tiverem deficiência no atendimento, se não atenderem, isso tudo vai gerar uma superlotação de um hospital que é o USE, que não tem condições de atender toda a população somente em um local. Doutor Fábio, os gestores dos 3 hospitais colocam débitos, inclusive até de anos anteriores, de 2016. Esses débitos, eles foram reconhecidos pelo município? Hoje, o avanço que houve é que há esse reconhecimento, hoje há essa tranquilidade em dizer que há o atraso, mas que não dos valores. Salvo engano, apenas uma parcela de um determinado hospital que não houve ainda aceitação, ou seja, não houve convergência no entendimento, mas nos demais há essa concordância dos gestores municipais, do gestor municipal, do gestor estadual, que há essa dificuldade, mas o que há mesmo é a falta de regularidade no repasse, porque um determinado hospital informou que apenas um mês recebeu do ente federal, do ente estadual e do ente municipal. Isso hoje, com o aumento de mais de 20% ao ano, do aumento do repasse, tanto dos insumos como medicamentos, e os valores do SUS, que são valores ínfimos, isso não pode acontecer. Ou seja, o que nós queremos aqui é que nós remarcamos essa audiência para de hoje a 8, para que os gestores venham tomar conhecimento das medidas, e as medidas impostas, tanto do Ministério Público, vai ser da responsabilização dos gestores, quanto também, possivelmente, de bloqueios, para que sejam feitos esses bloqueios nas contas dos hospitais, para que eles venham funcionar de maneira que venha atender a população. A Prefeitura colocou o motivo de não estar conseguindo manter esse calendário, de não estar efetuando esses pagamentos? Bem, o município respeitosamente informou que vem tendo dificuldades na questão do repasse, que a arrecadação realmente diminuiu muito, são argumentos plausíveis, mas que, infelizmente, não justificam o atraso para que os prestadores venham realizar um trabalho um trabalho bom. Ou seja, hoje o que nós queremos é que tenha essa regularidade.
Doutor Fábio, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Diego, quem está aqui com a gente também é a secretária adjunta do município de Aracaju, a secretária da Saúde, a Ana Débora, que vai sim falar para a gente. É uma situação realmente crítica, né? Esses hospitais estão ameaçando fechar as portas porque não tem como aí manter os seus fornecedores pagos. E o que a Prefeitura de Aracaju tem a dizer em relação a essa problemática? Por que não está conseguindo manter esse pagamento? Bom, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde quer esclarecer a população e falar do esforço hercúleo que nós temos feito para manter o pagamento dos hospitais. Só para dar uma ideia, o Hospital do Cirurgia, por exemplo, a gente teve que pagar 4 competências passadas, mais 6 da competência atual, totalizando 10 competências só no ano de 2017. Se a gente for tratar dos outros hospitais de semelhante forma, em alguns hospitais nós arcamos com débitos que datavam de 2013. Um outro esclarecimento é que o montante que a Prefeitura deve aos hospitais representa apenas 10% do total do financiamento desses hospitais, do montante mensal. Então, a maior parte é federal e estadual que não estão com esses atrasos. Então, o que a gente precisa esclarecer é que a Prefeitura tem feito uma caminhada para solucionar a questão. Nós herdamos, sim, um endividamento grande. Nós temos na Secretaria Municipal de Saúde um déficit mensal de 5 milhões e, como a gente explica para a saúde, nós temos várias prioridades. O hospital, sem dúvida, é uma prioridade. A gente entende a dificuldade dos hospitais que estão vivendo historicamente essa contingência de pagamento, mas nós, dentro da situação de endividamento, a gente tem que olhar para todas as outras situações, como os nossos hospitais próprios, as unidades básicas de saúde. Por esta razão, nós não estamos desconsiderando a dívida e tampouco estamos dizendo que não vamos honrar com os pagamentos. A única questão, por uma questão de responsabilidade social, é de não ter deixado aqui uma data acertada pela impossibilidade de deixar isso claro nesse momento. Nós não temos a data, mas nós temos o reconhecimento da dívida, dos que foram apresentados, e o compromisso histórico que a gente vem pagando, inclusive muitas competências da gestão passada. De quanto essa dívida hoje? A dívida total de cada hospital, nós temos... Essa dívida varia de hospitais a hospitais, algumas competências, o cirurgia, 3 competências. Eu vou deixar isso, a gente tem uma planilha, eu posso pegar essa planilha para passar para vocês, mas o fato é que nós temos para o cirurgia 6 competências pagas, enfim, nós estamos trabalhando na questão de honrar esses compromissos. Mas, secretária, infelizmente não há realmente uma data. Os gestores dos 3 hospitais colocam que, se não for pago ainda essa semana, não tem condições de manter esse atendimento. Não tem uma data certa para amanhã, depois de amanhã, vai deixar passar essa semana? Realmente vai acontecer de os hospitais fecharem as portas? Bom, a questão do fechamento das portas do hospital é uma decisão que o hospital vai tomar ante a avaliação do seu endividamento. Nós temos também o nosso endividamento. Nós temos, e somos testemunhas, eles são testemunhas que nós temos atuado tentando corrigir os déficits todos que foram passados. Nesse momento, não temos como dar uma data, mas estamos trabalhando nesse sentido. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Então, tá aí, a gente espera, né, que tem um desfecho aí muito melhor do que a gente está imaginando, que esses hospitais realmente não venham a fechar as portas ainda essa semana, caso não haja esse pagamento. Diego, é com você, segue aí no estúdio. É verdade, Sara, obrigado pela sua participação e também dos entrevistados. Olha, o que eu fico aqui na dúvida é se o governo federal faz o repasse da verba e o próprio governo federal diz que é uma verba carimbada, ou seja, destinada exclusivamente para tal serviço, por que é que esse dinheiro não chegou às unidades hospitalares? O que aconteceu com esse dinheiro durante esse período inteiro, durante anos, em que esse problema foi se acumulando, todo mundo tendo ciência disso, os hospitais falando da situação que já está crítica, a prefeitura sendo cobrada e o problema ainda continua, mudou para cá, e o problema ainda continua. Cadê o dinheiro? A população pergunta, porque os mais afetados são os pobres periféricos que não têm assistência de saúde digna, que pode pagar por um plano de saúde e fica esperando a boa vontade, digamos assim, de ter um atendimento no hospital público. Já pensou se essas 3 unidades param de funcionar para o SUS? O que vai acontecer em outras unidades do estado de Sergipe, a exemplo do USE, como foi colocado aí? Quando a gente tem greve no município, das UPAs, o USE já fica assim, mais ainda. Imagine se um problema a mais como este, o possível fechamento de uma unidade hospitalar, o que é que não vai acontecer para essa população que precisa de atendimento, de assistência?
volto a perguntar e eu agradeço inclusive o posicionamento da prefeitura. Mas eu não posso deixar aqui de questionar cadê o dinheiro. Onde foi aplicado? Está guardado? Por que não foi aplicado? Não é verdade? Fala para mim, você que está acompanhando o Balanço Geral.